Hello, mulherada! Bem-vindas a mais um vlog nesse canal. Estou meio sumida daqui. Nossa, acho que faz muito tempo desde o meu último vlog. Antes de mais nada, se inscreve no canal, comenta aqui que você quer ver mais vlogs, mas e bora conversar com vocês. Gente, a última vez que eu postei aqui, eu estava na Europa. Agora eu já estou em Los Angeles, na minha rotina mais estruturada. E como é difícil quando a gente sai da rotina, incluir de novo a criação de conteúdo. Até porque o meu trabalho não é a criação de conteúdo, principalmente aqui no YouTube, né? Eu sou psicólogo, meu trabalho é atender pessoas. Então, eu passei por uma saga de viagem, saindo da rotina, que pra eu voltar a estar falando aqui com vocês, foi um esforço bem grande, tá? Até porque a criação de conteúdo, para ela ser algo que você encaixa na tua rotina, você precisa ter um sistema de execução, né? E eu me perdi completamente desse sistema, porque, enfim, entrei numa nova rotina, cheguei aqui e fui me perdendo das coisas e vocês ficaram um pouquinho de lado e daí só ficava aquela voz, eu preciso voltar. Mas eu não tava criando o sistema pra eu voltar. Eis que hoje eu falei, não, gente, meu Deus, faz muito tempo que eu tô longe do YouTube, eu vou voltar. Mas aqui também tá pra falar pra vocês que se você tá tentando a criação de conteúdo e tá sendo um pouquinho difícil, tá tudo bem, tá? Não é algo fácil. A gente tá aqui, tá criando conteúdo. Mas eu vou tentar mostrar mais da minha semana pra vocês. Vamos ver se esse vlog vai ser um vlog de um dia, se vai ser um vlog de uma semana ou de alguns dias. Mas vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Estamos em maio, gente. Sim, quase metade do ano. E cheguei aqui em Los Angeles, já vão fazer 2 semanas. 2 semanas. E essa é minha segunda semana, tipo, de trabalho. E foi difícil voltar um pouquinho pra rotina. Porque quando eu cheguei aqui, gente, eu fiquei muito doente. Como eu tinha todas as viagens, eu tava segurando a doença no meu corpo. E daí quando meu corpo sentiu assim que tá, cheguei, ele realmente conseguiu relaxar. E daí nisso a doença veio com tudo, né? Fiquei muito mal. Tanto que semana retrasada eu fiz o básico do básico. Semana passada foi, tipo, tentando me recuperar e já voltei, assim, à rotina. Mas daí essa semana volta com tudo. Até porque, gente, na quarta-feira eu inicio a minha mentoria. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, né, que fora todos os meus atendimentos, eu criei essa mentoria para psicólogas e começa agora, na quarta-feira, então eu tô muito feliz com isso. E no meio de todo esse caos também, gente, meu Deus, muitos assuntos para falar com vocês. Eu também trouxe a minha Cacauzinha para os Estados Unidos comigo. Vocês têm noção que a minha Cacau, ela... Ai, gente, ela se tornou americana antes de mim? A minha Cacauzinha? Né, meu amor? Muito, meu amor. Então eu quero criar um vídeo pra vocês pra também contar como é que foi trazer a Cacauzinha pra cá, que teve a empresa Flypet que me ajudou em todo o processo e foi assim mais fácil do que eu imaginava, mas eu tava meio traumatizada, gente, porque eu já tinha tentado trazer a Cacau uma vez, foi difícil, tipo, não deu certo, então eu tava meio que não criando expectativas, mas deu tudo certo. E agora ela tá aqui comigo e com o João, e tá sendo uma loucura essa nossa rotina de família. E agora, ai gente, eu tô tentando abrir esse pó aqui. Olha a diferença que dá. Nossa, e o meu blush borrou. Vou arrumar o meu blush também. E o pó que eu estou utilizando para isso é o da Huda Beauty, na cor Pound Cake. E eu tô preferindo muito mais o pó assim do que o pó solto agora, tá? Eu sempre fui a defensora do pó solto, mas agora estou preferindo muito mais aquele, eu tô achando que fica um pouco mais natural. Arrumei o meu blush. E por que eu estou tão arrumada? Mentira, nem tô tão arrumada, mas por que eu tô um pouquinho mais ajeitada hoje? Porque hoje eu volto com tudo pra criação de conteúdo para TikTok e Instagram. Então assim, como vocês podem ver, hoje é o dia de eu voltar com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. E voltar com aquela disciplina. E quando a gente fala sobre disciplina, eu até tava falando isso nos meus stories hoje, pra gente se tornar uma pessoa disciplinada, a gente precisa ter um sistema. Uma coisa estranha aqui na minha mesa, mas enfim. A gente precisa ter um sistema fácil de execução. Normalmente, uma pessoa que não é disciplinada é uma pessoa que não tem um sistema bem estruturado.
tá? Mas se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa que você, enfim, não se sente muito disciplinada, muito provavelmente você tem um sistema, mas ele não é um sistema funcional. Eu sempre penso nisso, né? Porque eu iniciei aqui falando pra vocês, né, sobre esse sistema para criação de conteúdo. A gente precisa sempre deixar esse sistema consolidado e estruturado pra gente facilmente conseguir executar ele, né? Que daí aí que a gente se torna uma pessoa disciplinada. Enfim, eu vou atender agora, falta 1 minuto pra minha sessão e depois eu volto pra falar um pouquinho mais sobre a disciplina e mostrar um pouquinho mais do meu dia pra vocês, que tipo vai ter muita coisa. Terminei de atender por enquanto. Tenho 2h30 até a minha próxima paciente e eu preciso gravar vários conteúdos, fazer o jantar e é isso. E vou levar vocês pra fazer tudo isso comigo. O meu jantar, gente, de dia de semana, meu e do João, no caso, normalmente é frango assado, arroz, abacate. Compramos feijão enlatado pra eu fazer, mas não sei se eu tô afim de fazer. Porque pra um feijão ficar bom mesmo, enlatado, você tem que... Eu gosto de fazer com bacon, mas pra eu fazer com bacon, eu preciso picar o bacon. E eu não sei se eu tô com essa vontade, não. Será? Ai, que preguiça. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço tudo isso. Então, o João gosta desse frango aqui. Ai, pra mim, qualquer frango vai. Eu prefiro até peito, porque eu acho ele mais magro. Putz, vazou líquido de frango na geladeira, gente. E isso daqui é algo que não dá pra deixar. Porque fede. Ai, que saco. Mas bora limpar. Eu sempre deixo embaixo da pia esse Clorox. Ai, Jesus amado, vamos limpar esse negócio aqui. Porque fica um fedor, uma caatinga, gente. Nossa, me dá até nojo. Ontem a gente comprou uma carne também, que vazou o líquido da carne na sacola. Eu falei pro João jogar na lixeira lá fora pra não deixar pro dia seguinte, pra nem deixar a casa feder. Mas tá pronto, até que foi rápido de limpar. Eu tenho pavor de geladeira suja, gente. Isso é uma coisa sobre mim. Eu vivo lavando a minha geladeira. Deixa eu mostrar até por sinal a minha geladeira pra vocês. Eu gosto de uma geladeira super organizada, né? Então aqui está a nossa geladeira com os nossos essenciais. Chobani que não pode faltar. Eu tô amando esse Bloom, que é como se fosse um energético, só que ele é um energético mais natural. E ele me dá uma energia, assim, incrível, e ele não tem alterado o meu sono, então eu comprei vários. A minha cerveja, o João fez eu virar cervejeira, que essa aqui é a Michelob, que é sem glúten e tem 95 calorias só. Aqui tá a cerveja do João. Frutinhas, aqui nos Estados Unidos não é muito das frutas, né, mas eu comprei esses pêssegos. Sempre tem que ter abacate, a gente ama comer abacate aqui em casa. Uns docinhos que a gente comprou, vamos ver quando que a gente vai comer. Esse iogurte aqui eu amo, ele é bem azedo, porque ele é cheio de probiótico, mas ele regula muito o meu intestino. Olha, ele tem tipo 41 bilhões de probióticos. Só que ele não é aquele iogurte gostosinho, tipo, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Ele é bem sour mesmo, mas daí eu misturo com um pouquinho de maple syrup e fica uma delícia. E esse é o meu queijo cottage favorito. Esse é o nosso ovo favorito, que ele é desse pasture raised e gema bem amarela, como a gente gosta. Enfim, aqui a gente deixa, tipo, arúgula. Eu sempre deixo um cheiro verde picadinho pra botar em cima das refeições. Tem o resto de um morango aqui. Sempre compro morango orgânico, né? Não achei que o morango tava tão bom, então não comprei de novo. Aqui fica bacon, queijo, cheiro verde. E aqui o meu limão de todo dia. E aqui, enfim, o resto que a gente come e toma, né? O meu suco de uva, sempre tomo antes de pré-treino, quando o meu treino é mais à tarde. O meu leite de aveia. O João usa half and half, sempre. E sempre gosto de ter uma kombucha pra ir tomando. Isso daqui é uma seltzer, é tipo uma água saborizada, assim, pra quando vem convidados que querem tomar com vodka. Porque uma vez a gente recebeu gente aqui em casa e simplesmente não tinha nada pra eles misturarem na vodka deles. Então, desde então, eu falei, não, a gente vai ter seltzer water aqui em casa. Eu odeio, assim, bebida gasificada. Eu até poderia tomar, assim, de dia, porque é 0 calorias, né, mas... Tá, então bora lá. Pra fazer isso, deixa eu até ativar o modo aqui que a câmera me segue. Ativei? Não. Aí, ativei. Eu tenho o DJI, a câmera, então ela segue, mas bora lá. Agora a gente vai fazer o arroz. E o arroz, eu sempre gosto do arroz basmati. Eu normalmente faço no olhômetro, gente. Eu gosto de limpar o arroz. Já teve uma época que eu fazia medindo certinho, uma xícara disso. Sempre dava errado os meus arroz. Quando eu comecei a fazer no olho, começou a dar certo.
Então agora eu só faço meu arroz no olho. Arroz é algo que eu faço bastante, porque tanto o João quanto eu, a gente é muito arrozeiro, muito mesmo. Então, olhem o tanto que eu vou fazer de arroz. Vou limpar ele. Aí eu encho no olhômetro mesmo, já deixo esse arroz fazendo. E vou pro frango. Mas, gente, pra vocês verem, assim, terminei de atender, tem que cuidar do jantar, porque eu preciso pensar em comida pra semana, porque hoje eu almocei um frango que tinha aqui na geladeira, mas daí ele já vai pro lixo. Então, assim, a vida da mulher que quer dar conta de tudo, gente, ela é non-stop. Por isso eu sempre tomo cuidado, tipo, pra minha mente tá no modo fazedora, porque eu sei que tem muitas coisas que eu preciso fazer e cuidar. Tipo, eu querendo ou não, eu cuido da casa aqui, eu que lavo roupa, eu que passo roupa, eu que limpo a casa, eu que atendo as minhas pacientes, eu que crio conteúdo. Então eu preciso estar bem sintonizada na mente de fazedora. Senão, uma dessas coisas acaba ficando de lado. E o pior é que se uma dessas coisas ficarem de lado, eu não fico bem. Porque o meu bem-estar, ele depende de uma casa limpa. Ele depende de uma comida equilibrada, né, de uma alimentação equilibrada. Então é algo que eu não gosto de ficar terceirizando assim, sabe? Porque não me faz bem. Tipo, eu poderia falar pro João, traz comida pra casa, tipo, vamos jantar um Chipotle. Mas, gente, tipo, eu me sinto muito ruim depois de comer essas comidas durante a semana. Durante a semana eu gosto de ter a minha raçãozinha mesmo, né? Que é o meu franguinho temperado por mim, com o meu azeite, com o meu óleo, pra cuidar mesmo da minha saúde. Eu amo comer saudável. Então, bora agora fazer o nosso frango. Pra fazer um frango bem fácil, o meu forno pré-aqueceu. Pra fazer um frango bem fácil, eu faço um frango no forno mesmo, né? Então eu pego a assadeira, e tempero ele aqui mesmo. Gente, eu tô equilibrando vocês no meu super coffee. Então vamos lá. Eu vou pegar aluminum foil, papel alumínio. Vocês verem que eu tô tão americanizada, gente, que algumas palavras eu nem lembro em português. Tem gente que fala que não precisa limpar o frango, mas eu vou passar uma água porque eu fiquei com nojo de ver aquele líquido. Talvez esteja errado, mas não tô nem aí. Aí eu tempero o frango na própria assadeira, gente. Como que é o nome disso? Na própria forma? Na própria forma. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou separar os temperos, tá? Mas é azeite de oliva, sal, pimenta do reino. Eu pego o meu organizador de temperos, eu vejo o que eu tenho e eu boto o que eu estou afim. Eu acho que eu poderia e eu acho que eu vou só cortar em rodelas uma cebola pra deixar com cebola também, porque traz mais sabor, né? Então eu vou pegar uma cebola. Não peguei só uma cebola, como eu peguei 2 cebolas. Tudo tem que ser prático pra mim, tá, gente? Então eu vou fazer assim, eu vou tirar essa casca aqui da cebola. Ela não tá tão fácil de sair, então quando ela não tá tão fácil, eu tiro essa camada, nem que seja a primeira mais grossa mesmo, porque daí fica tudo muito mais fácil mesmo. Por mais que você perca um pouco da cebola. Não tô nem aí. Não precisa ser muito fino, porque a cebola ela murcha, né? Pronto. E vou soltar tudo isso, tipo, no frango, soltando assim as cebolas. Daí ela vai ficar um frango mais temperadinho. Claro, o ideal, gente, seria eu ter deixado isso daqui temperando de um dia pro outro, tá? O frango ia ficar muito mais saboroso, mas não fiz e tá tudo bem, então é isso. Mas digamos que pra ficar mais saboroso era isso que eu tinha que ter feito. Agora, gente, eu preciso temperar isso. Então vamos pegar o azeite e encher de azeite. Depois eu vou entrar com a minha mão aqui. Faz uma bagunça na mão, mas é isso mesmo. Daí depois a gente lava a mão. Pimenta do reino, a gente tem esse moedor que ele é automático, então é a coisa mais fácil. Sal. Ai, sal é algo que eu tenho que cuidar, gente, principalmente nesse salheiro aqui que sai bastante. Nos últimos 2 frangos eu botei um pouco de sal demais, então acho que vou botar na minha mão, né? Assim eu tô conseguindo ver. Amo jogar açafrão, turmeric. Até porque ele dá uma corzinha, então eu boto bastante. E açafrão é muito... É açafrão o nome disso, né?
E é um super anti-inflamatório. Cúrcuma, lembrei. Gosto de jogar páprica, que também dá uma corzinha e um saborzinho gostoso. E tempero, gente, é anti-inflamatório natural, tá? Então, taca ali tempero. Coriandro. Ai, não sei o nome desses temperos, gente, que tem aqui, mas... E daí, uma vez que eu joguei todos esses temperos, e assim, vai na fé. Tipo, vai sentindo os temperos que você tem na tua casa e cria pra misturar. A gente vai lá e vai botar a nossa mãozona na massa. Tipo, sem medo de ser feliz. E, ó, a gente tem que cuidar pra, tipo, passar bem dentro aqui também. Porque como essa daqui, ela é a sobrecoxa desossada, então a gente tem que temperar bem essa parte interna também. Ó, tá vendo? Porque senão a parte interna não fica sem tempero. E se eu notar que for pouco tempero, a gente vai lá e passa mais. Mas eu acho que foi suficiente. E vai botando a mãozona mesmo, gente. Às vezes a gente fica com preguiça, mas, tipo, de botar a mão, mas é só lavar a mão, gente. 1 minuto resolve essa sujeira na mão. E assim, faz toda a diferença a gente botar a nossa mãozona ali. Aí, o que a gente vai fazer? Organizar tudo isso daqui na forma. Gosto de deixar a cebola embaixo, também pra fazer, tipo, uma caminha. Mas pode ter um pouquinho de cebola em cima também, tá tudo bem. E agora eu vou levar minha mão, tampar isso e vou botar no forno por 45 minutos. Joguei o lixo, o Cacauzinho foi comigo. Nossa, entrei e a casa já tá com cheirinho. Já vou abrir aqui e fechar a porta do quarto pro cheiro de frango assado não inundar. Eu tenho pavor, gente, de cheiro de comida em casa. Tipo, pavor mesmo, me deixa enjoada. Então a minha casa precisa sempre estar cheirosinha. E agora eu vou me arrumar pra criar conteúdo. Então, vou arrumar essa minha maquiagem. Ela tá um pouquinho brilhosa. Retoquei rapidinho o pó e o blush pra dar aquele ar de saudável. Bora gravar, gente. Tenho 5 ou 6 roteiros pra gravar. Faz muito tempo que eu não gravo assim em seguida, e esse a gente vai fazendo um enquadramento diferente, então eu preciso organizar o meu setup. É isso daqui que eu preciso organizar, gente. Essa gravura eu comprei da Shein, essa moldura eu comprei na Amazon dos Estados Unidos. Eu e a minha equipe de marketing, a gente decidiu que aqui era um cenário bonitinho pra eu gravar conteúdo, mas enfim. Preciso organizar, tirar todas essas coisas aqui do João para deixar bonitinho, né, para criar o conteúdo para não ficar poluído. Se eu pudesse escolher mesmo, aqui já ficaria limpo sempre, mas é uma mesa que a gente acaba utilizando mesmo, ela tem tipo uma função bem legal aqui em casa. Então, enfim, temos que usar ela, porque daí fica muito mais fácil você executar quando, tipo, já tá tudo limpo. Vocês entenderam que por mais fácil que foi eu tirar tudo isso, tipo, envolve um passo a mais, né? O que às vezes aumenta a procrastinação. Aqui é a nossa lavanderia. Um dia eu preciso mostrar aqui em casa pra vocês, né? Mas não vai ser hoje. Eu preciso tirar isso daqui das cadeiras pra não aparecer nas filmagens. Nossa, isso daqui, gente, me ajuda tanto, porque como eu vivo sentada nessa cadeira, sempre precisa ser o mais confortável possível. Tá, eu preciso pensar nesse enquadramento aqui. Eu acho que isso daqui tinha que vir mais pra cá, pra ter mais espaço pra eu ficar no meio. E talvez isso daqui, pior que eu não sei se vai mudar muito, vir mais pra cá. Vou testar no celular, depois eu venho contar pra vocês. Meu Deus do céu, gente. Gravei 5 vídeos, tá? 5 desse formato diferente. E assim, são vídeos diferentes do que eu costumo fazer, porque agora eu tô começando a usar esse enquadramento. É um vídeo que vai ter uma edição com, tipo, lettering diferente. Enfim, vamos testar esse formato. Eu acho que tudo nas redes sociais é teste, gente. Eu não tenho medo nenhum de, tipo, flopar. Isso não passa pela minha cabeça, porque tudo é um teste. Se flopou, pelo menos eu aprendi. Tipo, que aquele formato não deu certo, então vamos tentar outro formato? Eu tenho muito essa mentalidade nas redes sociais. E, enfim, eu demorei 1 hora pra gravar esses 5 vídeos, gente, e isso é muito rápido.
tá? Mas eu tenho uma forma de, tipo, gravar a ideia na minha cabeça e gravar meio que a estrutura do roteiro pra eu, tipo, falar de uma vez só. Tenho essa memória bem visual, assim. Então, enfim, deu certo. Eu não sei se ficou incrível, vamos ver. Eu só vou saber, tipo, quando a edição estiver pronta, né? Eu já tô subindo aqui pra minha equipe de marketing os 5 vídeos. E eu troquei de roupa. Eu troquei 2 vezes de roupa pra ter uma blusa diferente, pra não ficar tudo a mesma roupa. Então, assim, eu super me dediquei, tá? Porque normalmente, gente, tipo, eu não tava com vontade de trocar de roupa. Mas eu pensei que ficaria melhor se eu trocasse, então eu fui lá e eu troquei, tá? Enfim, agora eu tenho mais uma paciente hoje. A comida tá quase pronta, o meu arroz ficou duro, porque eu fui lá ver. Não deu certo o meu arroz, mas eu tenho dificuldade com arroz mesmo, gente. Não tentem me ensinar. Sei lá, quando eu sigo a receita dá errado. A última vez foi a vez que deu certo, que foi quando eu meio que fui no feeling e deu certo. No feeling de hoje não deu certo, sei lá. O arroz, tipo, na verdade eu acho que ele ficou bom. Mas em cima ele ficou meio durinho. Então acho que ele não cozinhou tudo. Enfim. João até perguntou pra mim aqui, vou ler aqui a conversa pra vocês. Não deu tempo de cozinhar, né? Então pedimos comida hoje? Eu falei, deu. Eu fiz. Sempre dou conta. Ele, eba, meu amor dá conta. Amorzinho. E ele falou, ainda falta bastante pra quinta, né? A gente ama quinta-feira, gente. Quinta-feira, quando a gente sai jantar, a gente quebra a rotina. Então, por aqui a gente ama a quinta, a gente vive muito por quinta-feira. Mas ainda temos muito tempo pra quinta-feira. Então é isso, eu vou trocar de roupa de novo, porque eu não quero sujar essa blusinha. Eu vou usar a roupa que eu tava usando mesmo, que já tá suja. E é isso. E eu tenho que organizar de volta todo esse cenário aqui, gente. E eu tenho 20 minutos. Então, bora fazer isso. Mas eu quero fazer isso ouvindo uma música, tá? Porque gravar conteúdo, assim, gente, tá bonita e performada a câmera, não é natural pra mim. Eu já falei diversas vezes isso aqui pra vocês. Isso daqui que eu tô fazendo é um grande esforço, tá? Porque eu sou muito introvertida, gente. Eu amo ficar na minha. Eu amo que ninguém saiba da minha vida. Mas eu entendo que não é assim que o mundo funciona. Eu quero cada vez mais que o meu trabalho ajude milhares de mulheres. Então, eu vivo por esse propósito, né? Então, esse propósito faz eu ir além da minha zona de conforto, da zero vontade que eu tenho. Então, eu transformo tudo isso em vontade pelo propósito que eu tenho. Agora vamos botar essa música, gente, pra tocar no Google, enquanto eu arrumo tudo isso, pra dar um pouquinho mais de prazer pra esse dia insano, que eu acordei 6 horas da manhã e vou parar de trabalhar 7h30. Então deu quase 12 horas de trabalho, gente. Com uma pausa de meia hora pra eu almoçar e engolir meu almoço. Não é todo mundo, gente, que conseguiria fazer isso que eu faço. De verdade. Por isso eu não tenho medo da concorrência, gente. Só eu sou eu. Vocês não sabem o que aconteceu, gente. Estava preparadíssima pra atender minha paciente, minha última paciente do dia, 6h30 daqui de Los Angeles, o que é 10h30 da noite Brasil, mas ela mora na cidade do México, então pra ela é 7h30. E eu enviei o link, passou 5 minutos, ela nem recebeu a mensagem no WhatsApp. Passou 10 minutos, ela nem recebeu. Passou 15 minutos, ela nem recebeu. Mas mesmo assim, eu sou dessas que, assim, eu fico esperando. Se ela aparecer nos últimos 10 minutos, eu atendo dela 10 minutos, entendeu? Às vezes não, mas no caso de hoje, tipo, eu tô aqui de boa, né? Aí, gente, eu fui entrar e normalmente eu fico usando no WhatsApp web. Eu fui ver pelo meu WhatsApp do celular e ela simplesmente saiu do Instagram, saiu do WhatsApp. Aparece bem assim, this number is no longer on WhatsApp. Então assim, ela apagou o contato dela. Sei lá o que aconteceu, gente. Eu tô preocupadíssima. Eu não tenho ela no Insta. Talvez eu tenha o e-mail dela. Tenho até que ver na ficha dela. Mas enfim, isso nunca acontece. Mas como ela provavelmente não vai aparecer mais, eu vou desligar da chamada, gente. E eu vou agora levar essa cachorra. Eu não posso falar a palavra que começa com P, porque ela já vai ficar louca, né? Vocês sabem qual palavra que é, né? Mas eu vou botar o meu casaco, botar o sapato de sair e vou fazer isso com ela. E vou levar vocês pra gente papear também, gente. Mas antes de sair, vamos abrir nova entrega da Amazon. A gente tá numa saga em que chega entrega da Amazon todo santo dia. Ai. Mas é porque às vezes tem que fazer estoque de produtos de limpeza. Eu tenho pavor de ver as coisas acabando, então eu sou a pessoa do estoque mesmo. E aqui que a gente tem a lavanderia, que eu mostrei rapidinho hoje, é uma maravilha, porque daí eu posso deixar o meu estoque lá. Então, aqui em casa a gente tem um combinado. O combinado basicamente é, eu cuido da casa, João cuida da conta da casa. E com isso, eu falei pra ele, amorzinho, pra eu fazer uma limpeza boa, eu preciso muito do Swiffer Wet-Jet. Ele, ai, precisa mesmo? Precisa, gente. Não é muito caro esse kit. É esse negócio aqui, gente, que você aperta um botão, ele libera o produto e fica, tipo, super fácil de limpar o chão. Porque eu sou assim, eu amo limpar a casa, mas eu não sou dessas de, tipo, me ajoelhar. Eu cuido dessa limpeza funcional.
E daí a cada 20 dias a gente pega uma mulher pra vir aqui e, tipo, fazer uma limpeza muito mais pesada. Limpar box, que eu não sou muito de limpar box. E é isso. Então, tô muito feliz que chegou o meu Swiffer, porque eu tava passando só aspirador no chão, eu não tava passando pano no chão. Porque eu não tinha nada pra passar o pano. Não temos rodo. Mas agora temos, então tô animada. Eu sou esse tipo de pessoa, gente, que pra tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tento fazer com a energia de animação. Então eu fico tipo assim, uhul! Eu vou passar pano no chão, uhul! Eu vou fazer X, uhul! Eu vou fazer Y. É, claro, algumas coisas são mais difíceis, né? É óbvio. Mas algumas não. Nossa, ele vem um kit com tudo mesmo. Enfim, tenho que montar depois, mas já vou deixar organizadinho aqui pra fazer isso. E assim, fazer tudo com essa energia de animação me ajuda muito. Tipo, o João, meu namorado, ele é bem reclamão. Então ele faz tudo com a energia da reclamação. Tipo, tudo. Nossa, tudo. Homens, né, gente? Não quero generalizar, mas generalizando. Mas eu não. Pessoa dessa, tipo, ai, que saco, trabalho. Uhul, que incrível que eu tenho trabalho. Tem vezes em que a minha mente está mais enfraquecida e fica difícil, né, gente? É óbvio. Pô, me pega numa TPM pesada. Você nunca vai estar me vendo numa energia de animação. Quando eu consigo estar numa energia de animação, eu estou. É isso. Eu já gosto de abrir tudo e separar, pra daí já deixar o lixo separado, pra jogar o lixo. Eu odeio lixo pela casa. Mas tá me parecendo que faltou alguma coisa aqui. Ou ele já vem com a pilha. Porque isso daqui, gente, é tecnológico, tá? Tem uma parte que você abre, que se eu não me engano é aqui, ó, que você precisa botar pilha. Estão vendo? Ele é assim, ó, daí você pega e bota aqui. E ele fecha. Mas está sem a pilha, então eu vou deixar separado pra gente botar a pilha depois. A gente tinha um outro desse que estragou na mudança, porque é um sistema meio sensível, né? Mas é isso, que bom que chegou. Tô muito animada pra passar um pano no chão, gente, juro. Porque a Cacau, às vezes, ela faz xixi e ela pisa no próprio xixi e ela anda pela casa. Daí o que eu faço? Eu fico pegando esses paninhos úmidos de limpeza e eu vou lá e fico com o meu pé, assim. Mas enfim, que nem eu falei, eu não fico ajoelhada e passando pano. Então isso daqui vai me ajudar muito. Mas tá. Agora eu vou deixar isso daqui na porta pra eu já levar quando sair com a Cacau. Porque acho que uma coisa desse vlog aqui, que vocês estão notando que eu não sou de acumular nada, né, gente? Sujeira, lixo. Sujei, limpei, abri o caixa, já joga a caixa. Tipo, a minha casa, eu sempre quero garantir que ela tá na energia da prosperidade. Juro. Eu penso muito isso. Porque se a gente for parar pra pensar, a energia da prosperidade não é a energia da sujeira. Ela é a energia da organização, da limpeza, do cheiro bom. Falando em cheiro bom, uma coisa que eu investi, gente, mas assim, eu tô amando e eu trouxe pra cá, gente, então eu investi e eu gastei peso da minha mala do Brasil pra cá pra trazer, é isso daqui da Granado, que é esse kit da Bossa Nova, do difusor, do spray de ambiente deles e do sabonete do banheiro. O da pia eu também tinha comprado, mas o João não quis usar pra pia. Ele falou, vamos usar o Meyers mesmo que a gente usa. Mas assim, vocês não têm noção de como a casa tá cheirosa. E esse cheiro, eu achei um cheiro tão sofisticado, tão chique. Então, eu sou muito chata pra cheiro, né? Eu sou viciada em cheiro. Então, o cheiro pra mim, ele tem que ser algo, tipo, muito elegante. E esse cheiro, eu fico até com ciúmes de contar pra vocês. Mas esse cheiro, gente, passem na Granado e sintam esse cheiro, porque é assim, ó, maravilhoso, elegantérrimo, eu amei, eu acho que não tem como não gostar desse cheiro, porque ele é muito bom. E, gente, eu postei um conteúdo hoje no Insta sobre rotina e o que eu faço antes do meu trabalho, que mudou a minha relação com o trabalho, enfim, não lembro do título. E ele viralizou. Vem, Cacau, vamos passear. Ai, gente, sair de casa e fazer essas coisas é uma função, viu? Pega saquinho, pega isso, pega aquilo. Porque se a Cacau fazer cocô, que ela provavelmente vai, eu vou limpar. Mas enfim, eu nunca tive um post que viralizou do jeito que esse viralizou. Então, fiquei super feliz com o resultado, gente. Às vezes a gente, tipo, não dá tanta bola pra nossa criação de conteúdo, mas daí quando a gente vê um resultado assim, uma vez que você tem uma viralização assim, você fala, tá, isso daqui dá muito resultado. E eu vejo muito resultado, gente, mas aí pode pensar, ai tá, mas é resultado de seguidor? Seguidor não paga as contas. Mas, deixa eu trancar a porta. Mas eu vejo resultado de agendamentos. Tipo, hoje em dia eu já tenho lista de espera, né? Então eu não consigo atender mais gente, a não ser que eu abra uma
rara exceção, tipo, na minha agenda e abre um horário que eu não atendo. Mas eu não tenho feito isso mesmo. Mas assim, eu recebi mais de 15 mensagens no meu WhatsApp hoje por causa desse post. Vocês têm noção disso? Eu já recebi isso algumas vezes por causa de vídeo, mas nunca por causa de carrossel. Então, juro, não negligencie a tua criação de conteúdo. Se você ainda não viralizou, vai testando, vai estudando formatos que viralizaram e tentando replicar um pouquinho a estrutura, gente, porque uma hora dá certo. E esse conteúdo não foi um conteúdo que a gente criou do nada, foi um conteúdo com muita estratégia. Quando eu falo a gente, eu falo eu e minha equipe de marketing. Cacau, que no caso sou eu e a Silvia, que tem esse projeto Brand and Move, que me ajuda com toda a criação de conteúdo. Então, eu já tinha falado pra ela, eu falei, olha, tem um conteúdo meu que deu certo, mas ele não viralizou, mas ele deu certo dentro dos meus seguidores, que foi sobre rotina. Vamos, Cacau! E a Cacau anda solta, gente. Por isso que é bom treinar seu cachorro. Mas enfim, esse tema rotina, ele é algo que eu falo muito. E ele é um tema que teve 2 pacientes uma vez, que no início, né, das nossas... Tipo, na primeira sessão, eu sempre pergunto, né, como que você me encontrou? E ela falou, tipo, eu busquei no buscar do Insta, eu encontrei você, e daí teve um conteúdo que eu vi que me fez marcar com você. E daí eu sempre pergunto qual que é esse conteúdo. Daí nesse caso ela falou, um sobre rotina. E daí eu falei, bom, eu tenho que postar mais sobre isso. Então foi isso, daí eu trouxe essa devolutiva pra Silvia, que cuida de todo o meu marketing. E ela falou, não, vamos criar mais em cima disso. E daí nisso a gente fica fritando o nosso cérebro pra gente ser criativa e realmente criar alguma coisa que ajudem as pessoas. Porque eu acho que essa é a maior coisa por trás de uma boa criação de conteúdo, gente. Precisa ser um conteúdo que realmente vá ajudar as pessoas, que vai ser útil na vida das pessoas. Senão, tipo, ele não vai viralizar, muito provavelmente. E eu sou uma pessoa que... Eu falo isso com muita humildade, tá? Pra vocês não acharem que eu tô me achando. Vem, Cacau! Eu já viralizei algumas vezes. A maior parte da minha viralização veio no TikTok, falando muito sobre temas políticos, mas sempre temas profundos e que realmente são úteis pra mulherada mesmo. Então, uma vez que eu viralizei, eu falei, tá, eu vou estudar esse formato e eu vou replicar mais esse formato. E daí eu fui cada vez mais viralizando. Então, assim, por trás de uma viralização é estratégia, gente, tá? Tipo, juro. Então, quando eu comecei a ser mais estratégica com a minha criação de conteúdo mesmo, e quando eu falo mais estratégica, o que que é? Pensar no formato, gastar tempo pensando num gancho, olhar muito bem para a estrutura de um roteiro, o negócio começou a dar mais certo. Então, enfim, isso é até algo que eu vou trabalhar com as mentoradas do Método Caro, que é minha mentoria para psicólogas. Tem um pilar que a gente vai falar só sobre a criação de conteúdo, né? Onde eu vou mostrar muito como que se estuda um bom roteiro, como que replica uma boa estrutura de um roteiro, como que se cria um bom conteúdo, né? Não é mágica, gente. Não é mágica. Uma coisa que eu ainda não sou tão estratégica e que eu ainda não me sinto muito boa é aqui falando com vocês, no YouTube. Porque eu tô melhorando cada vez mais no Insta. Assim, continuo melhorando em todas, tá? Mas aqui é um lugar que ainda é diferente pra mim. Então, mas eu tô tentando, porque eu sou dessas, que nem eu já falei anteriormente. Eu não tenho medo, gente, eu não tenho vergonha. Eu vou. Então, isso é muito legal, porque daí eu pego e eu eu só preciso executar. E eu preciso incluir isso na minha rotina, né? Enfim, uma coisa que eu sinto que não me deixa ser tão boa aqui no YouTube com vocês é que eu não tenho muito tempo para ficar consumindo outros vlogs. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é a minha inspiração de criação de vlog, que ela tá crescendo cada vez mais aqui no YouTube, que é a Mari. Ela cada vez mais foi se tornando melhor, eu vejo, porque ela foi cada vez mais consumindo vlogs por aqui. E isso é muito legal, porque daí você vai vendo o que uma pessoa faz, você vai criando filmagens melhores. E, enfim, eu quero ter mais tempo. Quando eu tô sozinha em Curitiba, eu assisto mais, porque daí eu sou dona 100% do meu tempo. Aqui com o João, ele não gosta de ver vlog comigo, né, gente? Então eu não vejo tanto. Então quanto menos eu vejo, ou seja, quanto menos eu estudo, porque assistir esses vlogs é você tá estudando, pra quem é criadora de conteúdo, tá? Eu demoro um pouquinho pra ficar boa. Mas aos poucos eu vou chegar lá, gente. Eu vou chegar lá. Porque eu tô tentando, porque eu tenho intenção. Mas por um lado também, eu vejo que tem um lado bom.
de eu não assistir tanto. Porque sempre, cada vez mais, eu quero ser eu quero ser autêntica. E quando a gente vai vendo outras coisas, a gente vai se inspirando um pouco, né? É natural. Então é isso. Vou mostrar um pouquinho da caminhada que eu tô fazendo aqui com a Cacauzinha. É muito legal que aqui ela anda solta, gente. Eu não tenho tanto medo, porque aqui em Santa Mônica, que é a área que a gente mora em Los Angeles, é uma área bem residencial. Então é bem gostosinho. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Olha a Cacauzinha cheirando as flores, né, Cuca? Uma coisa que eu reparei esse final de semana com muita intenção foi na natureza aqui de Los Angeles. E, gente, é muito bonita a natureza aqui de Los Angeles. Tem desde os cactos até as palmeiras, flores maravilhosas. Juro, é muito bonito. Ai, eu amo essa estética, gente. Eu amo esse cenário. Eu gosto muito daqui. O João não gosta tanto. A pior coisa daqui é a sensação de você estar atrasado no mundo. Porque são 4 horas de diferença no Brasil, né? Às vezes são 5. E isso é ruim. Tipo, isso é muito ruim. Mês passado, quando eu tava na Europa, eu tava adiantada. E adiantada, ela dá um poder a mais pra pessoa. Porque você acordou, você tá vivendo e o mundo, no caso o Brasil, nem acordou ainda. Mas aqui, o mundo já acordou, tipo, o teu WhatsApp já tá bombando, já tem muita coisa acontecendo, então isso não é muito legal. Mas eu juro por Deus que eu acho que é o único defeito. De resto, gente, eu amo aqui. Eu amo aqui. Quero que cada vez mais o João goste daqui. Mas assim, é longe do Brasil, isso pega muito pra ele. Pra mim não me pega, tá? Pra ele pega. Ai, meu Deus, o carro bateu. O cara bateu no carro. Gente, enquanto eu falava com vocês, um carro saiu daquela garagem e raspou naquele Porsche ali. E ele voltou, estacionou. Não sei se o cara vai aparecer, gente. Mas enfim, o carro apareceu. Com papel, mas não vou gravar agora. I have no idea. Cacau! Vem, Cacau! Venha! O cara perguntou ali se eu conheço de quem é aquele carro. Mas eu falei que não, né? Porque eu não tenho a mínima ideia, gente. Mas enfim, ele tá deixando um bilhete ali. Puta que foda. O João tá aqui na academia. Eu chamei ele ali pra contar disso. Rapidinho, a academia do prédio é bem aqui. E eu falei até pra ele, amor, pra gente aprender a, tipo, não estacionar do lado de garagem. Porque se você estaciona assim do lado de uma garagem, corre maior é o risco de algum carro bater em você. Tô passando esse ensinamento aqui pra vocês também. E uma coisa que eu tenho amado fazer aqui é fazer esses passeios pós-trabalho. Porque daí eu entro em contato com a natureza, gente. Lá em Curitiba eu termino de trabalhar, fico enfiada no meu casulo e é isso. Mas aqui não, tipo, com a Cacauzinha aqui, com a segurança que é os Estados Unidos, é muito gostoso você terminar o trabalho e tipo, entendeu? Passear por aqui, porque o dia sempre é bonito, aqui é uma área gostosa. A única coisa que eu tenho que fazer, né, Cacau, é limpar esse cocô da Cacau. E agora eu tenho que andar mais pra jogar esse cocô dela. Um cocô meio pastoso, viu? Eu admito que eu dei um pedaço de bacon pra ela. Vamos, Cacau? Mas enfim, gente, ser mãe de pet é isso. E o João falando, ai, mas o cocô da Cacau é fedido. Que às vezes quando ela faz cocô, tipo, eu percebo na hora, assim, tipo, ela fez um cocô. Falei, gente, mas que cocô que é cheiroso? Não existe um cocô cheiroso. Todo cocô é fedido. Ele falou, é verdade. E uma coisa na Califórnia que é muito inspirador é ver como as pessoas são ativas aqui e mais saudáveis, porque são pessoas que se cuidam mais. Então você vai ver, se você acorda às 6 horas da manhã, você vai ver gente correndo na rua, você vai ver a academia lotada. Agora de tarde você vê gente com roupa de exercício, passeando com os cachorros. Então isso é muito legal, juro, isso me inspira demais, porque daí a energia do lugar, sabe? A Califórnia tem essa vibe, ao mesmo tempo em que também tem a vibe cacau, muito dos hippies. Mas enfim, eu adoro aqui. Eu admito que tem áreas que eu não gosto nem um pouco. Por exemplo, quando a gente veio pra cá, a gente passou
2 semanas, se eu não me engano, em um hotel. Aqui em Santa Mônica também. Mas a região daquele hotel, gente, era uma região que tinha muito moradores de rua. E eu não gostei daquela área. Eu até tava assim, meu Deus do céu, e é isso que é Santa Mônica? Porque eu já vim pra cá uma vez, tipo, 6, 7 anos atrás. E... Cacau! E era bem diferente. Ai, a gente tem que ficar cuidando dessa cachorra. Agora já vamos pra casa. Ela já fez cocô, já fez 3 xixi. Então até fiquei um pouco assustada. Mas era só aquela área mesmo. Mas um grande problema da Califórnia são os moradores de rua, né? Aqui tem muito. Principalmente porque como o clima aqui não é tão ruim, fica, né, melhor pra você morar na rua. Mas assim, tem muitos. Então isso é um grande problema. Mas ao mesmo tempo, na região que a gente tá aqui de Santa Mônica, você não vê nada. É muito tranquilo. Eu amo. Então, né, a realidade que a gente vive é a realidade da nossa bolha. E é isso, gente, mas estou voltando aqui pra casinha. Eu ainda tenho que trabalhar. Cacau! Aqui! Eu ainda tenho que editar alguns contratos. Ela viu alguma coisa do outro lado da rua. Morro de medo que ela saia correndo por andar solta. Tanto que eu não deveria, tá? Façam o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas como a Cacau é bem treinada, eu confio. Enfim, tenho que editar alguns contratos, enviar esses contratos pras mentoradas, jantar. E é isso. Então ainda tem um trabalhinho, daí eu vou limpar a cozinha, organizar, vou tentar dormir cedinho, vou tentar no máximo até as 10 estar dormindo, porque amanhã é um novo dia de trabalho, gente, e é só segunda-feira, né? Vamos pra casa, Cacau? Vamos pra casa? Vamos. Vamos limpar a patinha. Isso daqui, gente, fica na entrada de casa. Então a Cacau não pisa no sofá e nada sem ela limpar essas patas. Né, Cuca? E a gente também passa no bumbum. O bumbum fica bem limpinho. Vamos pegar um novo bumbum? Pronto. Ponto, Cacau! Como o João disse que ia demorar um pouquinho na academia, eu já vou, gente, tomar uma ducha. Eu já tomei banho de manhã, né? Mas eu vou tomar uma duchinha pra me sentir melhor, pra dormir mesmo. Então vou tirar aqui todos os meus acessórios. Guardar meu casaco. Deixa eu só ver as minhas notificações, gente. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra responder o meu WhatsApp. O João chegou. Pael! Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê a Cacau? Tá louca? Meu Deus. A gente terminou de jantar. O João amou o frango. Eu já me emocionei, já montei o meu Swiffer, gente. E já passei pela casa. E eu amo ele. Eu vou mostrar o quão prático ele é. Então ele é assim. Você bota esse negócio aqui. Aí quando você aperta nesse botão aqui, ele vai sair um líquido. Ó. Que daí você pega e você passa. Então assim, eu amo isso daqui. Esse é o tipo de tecnologia que ainda não chegou no Brasil, mas que deveria chegar. É isso, gente. Já arrumei a cozinha, botei tudo na máquina de lavar. Vou guardar na lavanderia agora. Isso daqui só vou jogar dele assim, ó. Ele já vem daí com esse, tipo um pano descartável. Eu só jogo no lixo. Olhem que quão sujo veio. Mas também, antes de dormir, é sempre oficialmente a hora de eu organizar as vitaminas pro dia seguinte, tanto as minhas quanto do João. E eu vou mostrar essa organização pra vocês. Então aqui é a área das nossas vitaminas e eu separo o potinho das vitaminas do João e as minhas. Sempre tem as minhas gotinhas, as gotinhas do João. O João tá tomando essa vitamina C. Eu sempre tomo a minha fórmula com creatina, Pepti-Strong e colágeno, Verisol, que eu deixo aqui separadinho também. E, meu Deus, a Cacau tá passando meio mal aqui. Tudo bem, Cuca? Ai, vai vomitar. Tá tudo bem, Cuca? Tá, voltando, gente, a programação. Os dois tomam essa Imune Mais da Pura Vida. Eu amo. 2 pro João, 2 pra mim. Nós dois também tomamos Brain Up, essa fórmula nootrópico, pra melhorar a função cognitiva, enfim. Eu gosto muito dessa. 2 pra cada. Eu também tomo espironolactona, a minha fórmula da minha médica. Eu tomo Keranat pro cabelo. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre. Essa outra fórmula aqui também, que a médica deu pra mim. E essas são as minhas, tudo certinho. E daí agora as do João. Uma dessa e uma dessa. E o João toma de manhã o ômega dele. E eu vou tomar o ômega
agora. E tudo isso, gente, já é pensando no sistema de execução de amanhã. Tipo, eu nem me dou tempo de pensar, ai, será que eu vou tomar as minhas vitaminas? Tipo, o processo pra tomar as vitaminas já tá pronto. Tipo, eu nem me dou a chance de pensar ou não se eu vou fazer, porque já tá tudo ali, tipo, eu tenho que fazer. Então, é isso. Chega por hoje. O João vai tomar banho, eu vou deitar na cama, ler meu livro, esperar ele pra gente assistir um pouquinho de série. E é isso, gente. Até o próximo vlog.